Boa noite, pessoal. Está todo mundo me ouvindo? Ah, que ótimo. Vou tirar meu óculos. Eu tenho uma briga com óculos. Eu nem enxergo de longe, nem enxergo de perto. Aí quando eu fico na frente dessa luz, eu fico procurando a visão. Fica, como diz o pessoal que fica encandeado. Então é a briga do óculos a aula todinha. Sejam todos bem-vindos. A gravação do nosso último encontro está lá na nossa salinha, tá? Todos os encontros eu gosto de fazer uma ambientaçãozinha, porque às vezes tem gente que pode não ter vindo no encontro anterior, ou seu primeiro encontro hoje, enfim, para saber onde está cada coisa, tá? Então, eu vou só fazer uma ambientaçãozinha para deixar registrado, e aí a gente começa, tá? E é até bom que quem tiver dúvida pode tirar. A gente já está gravando. Para quem não entrou ainda, essa aqui é a nossa salinha do Google, que a gente acessa com o Gmail, tá? Aqui no mural, eu estou olhando para o lado, gente, mas é porque eu acompanho o encontro pelo tablet para ver se vocês estão com a conexão boa. Temos um mural aqui no começo, onde a gente deixa os recadinhos, tá? Temos aqui atividades. Aqui na aba atividades, nós temos aqui um itemzinho de boas-vindas, o local onde fica gravado os nossos encontros, tá? Material sobre elaboração de projetos, tá? Em cada um dos itens do projeto, metas, público-alvo, equipe, que é chamada de ficha técnica também, tá? Orçamento. Temos um módulozinho aqui com a Lei Rouanet, um espaçozinho para quem tiver alguma dúvida, colocar aqui, tá? Materiais de apoio. Aqui nos materiais de apoio, não sei se vocês já exploraram, tem aqui o manual de execução de projetos, de elaboração de projetos, tem aqui alguns modelos de planilha, tem 4 modelos de planilha aqui, tá? Alguns manuais de elaboração de projetos, modelo de procuração para projeto. Tem muito material bacana aqui que vocês podem explorar com calma, tá? E os bônus que vão sair na próxima semana, tá? Aqui, na parte de elaboração de Lei Rouanet, que é a nossa conversa de hoje, tem um resumozinho sobre a aplicação da Lei Rouanet, tá? Tem aqui a legislação completa, atualizada aqui de 2023. Tem aqui os manuais de marca, tem aqui o link para a página do Ministério da Cultura, o decreto desse ano, a instrução normativa. Tem aqui um manualzinho que o Link lançou. Eu estava até construindo um manual, mas eles lançaram um, então ia ser 2 trabalhos, eu terminei colocando deles, que é de apresentação de proposta. Ele tem todo um roteirinho de como, do passo a passo para a gente utilizar o Salic Web. É bem interessante. Eu já estava fazendo um também, e até parei, eu estava fazendo exatamente igual, printando as telas e botando a explicação embaixo. Então, ia ficar 2 serviços. E aí eu deixei esse aqui mesmo, que eles disponibilizaram essa semana. Eles vão lançar ainda um de prestação de contas, tá? Assim que lançarem, eu coloco aqui. Tem um checklist dos documentos que são necessários para a Lei Rouanet, tá? Deixa eu só anotar uma coisa que eu esqueci.
os documentos necessários. E aqui, Salic Web, deixei o linkzinho do Salic Web e o linkzinho do Versalic, tá? O encontro de hoje é um encontro onde a gente já vai começar a falar sobre a Lei Rouanet. Eu dividi essa experiência em 3 momentos, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu dividi em 3 momentos porque então, aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que para mim aqui travou. Deixa eu voltar de novo, que não estou conseguindo apresentar. Agora foi. Eu dividi esse momento em 3. A nossa conversa sobre a Lei Rouanet eu dividi em 3. Hoje a gente começa a falar, a gente vai falar um pouquinho da lei. Eu pensei alguns itens da lei para falar aqui com vocês, tá? Que eu considerei importante. Amanhã, no nosso encontro de amanhã, a gente vai falar só sobre a instrução normativa. E na terça a gente vai falar só sobre o Salic Web e o Versalic Web. Por que eu fiz isso? Antigamente eu fazia esses três encontros num só. Ficava muito comprido, pela minha percepção, ficava muito comprido. É muita informação, são muitos itens, então eu entendia que a turma podia se confundir um pouco. Então, como a gente tem uma turma bem mesclada, que tem gente que já tem uma certa experiência em projetos, já tem Lei Rouanet, está aqui mais para tirar dúvidas, mas tem aquela galera que está começando também, então eu passei a dividir os encontros em 3. Eu acho que fica um entendimento melhor. Então, não se preocupem, que a gente vai falar de todos os aspectos, tá? E hoje a gente começa conversando sobre a legislação em si, tá? Sobre a legislação, eu trouxe aqui alguns pontos da lei, tá? Para a gente discutir. Uma dúvida muito comum que as pessoas pensam é o seguinte: eu preciso decorar tudo que diz a lei, todos os aspectos da lei? Eu vou dizer não, né? Porque é humanamente impossível a gente decorar algo, né? É humanamente impossível a gente decorar algo. Quem for tendo dúvida, pode ir deixando aqui, tá? A gente vai lendo as perguntas no final e a gente abre os microfones também, tá? Então, como eu estava falando, a gente não precisa decorar, perdão, tudo. Por quê? Porque cada projeto é um projeto. Então, nós vamos ter as nossas vivências, então nossos projetos eles são criados, né? Eles são implementados a partir da nossa visão de mundo, a partir das nossas ideias, a partir das nossas experiências, a partir de algum problema, de alguma lacuna que a gente achou, de alguma brecha que a gente encontrou no nosso percurso aí das caminhadas culturais. Então, para fazer projeto para a Lei Rouanet e para qualquer edital, a gente precisa só ler atentamente para poder enquadrar. O que é enquadrar um projeto? A gente enquadra um projeto, a gente escuta muito isso sobre enquadrar um projeto. Enquadrar um projeto nada mais é do que a gente colocar a nossa proposta dentro das exigências dos editais ou das leis. Então, para a gente enquadrar
o nosso projeto na Lei Rouanet, a gente precisa fazer a leitura da lei. Tem coisas que cabe a gente colocar, tem coisas que a gente não cabe, tem aspectos que podem ser particulares para a pessoa física, por exemplo, mas tem aspectos que podem ser particulares só para a pessoa jurídica. Então, vai depender do proponente, vai depender do tipo de projeto, né, da proposta que a gente está ali implementando. Então, não se angustiem em decorar uma lei, né? Não se angustiem em decorar, mas em compreender, né, na hora que você estiver escrevendo, que você precisa enquadrar o seu projeto dentro daquela normativa, tá? A mesma coisa vai ser amanhã sobre a instrução normativa. Na conversa de amanhã sobre a instrução normativa, a gente vai perceber que tem, por exemplo, número de projetos para determinados proponentes, valores de projetos para determinados proponentes, tá? Tudo isso quem traz é a instrução normativa. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas quantos projetos eu posso mandar? Cara, não sei. Para poder responder, eu preciso saber qual é o tipo de proponente, se é pessoa jurídica, qual é o tipo de pessoa jurídica, se tem experiência já na área de cultura, se não tem. Então, assim, fica uma pergunta muito solta, né? Por isso que eu digo, a gente precisa consultar, porque são vários aspectos que a gente precisa compreender para colocar o nosso projeto ali dentro da lei. Tá? Então, não se angustie em decorar a lei, em fazer, né, tentar aí entender de capa a capa, porque isso é um exercício que você vai fazer sempre que você for escrever. Tá? Todos os projetos que eu escrevo, todos os projetos que eu escrevo para a Lei Rouanet, eu faço eu consulto a lei, eu estou com a lei aberta do lado. Tanto é que eu já tenho ela aqui, eu imprimo, a minha lei é impressa e encadernada, eu deixo ela impressa e encadernada, e quando saem as normativas, eu imprimo também, né? Faço a impressão das normativas também. Essa aqui eu não encadernei, que eu esqueci, que é a desse ano. Os decretos também eu procuro imprimir. Por quê? Porque eu sempre vou precisar consultar. Não é uma coisa que você vai fazer aleatório. Não é aleatório. Às vezes o pessoal diz, não, é só colocar no sistema e pronto. Não. Você precisa se atentar às regras para poder colocar o teu projeto direitinho lá dentro das exigências, tá? Então, eu peguei aqui alguns pontos importantes, tá? É importante que cada um aqui tire um dia para fazer uma leitura descompromissada, só para ter aquela experiência da leitura da lei. Se você quiser ir grifando alguns pontos, você vai grifando de acordo com o teu projeto, tá? Mas, assim, aqui eu trouxe só alguns pontos que eu considero importantes, né, que a gente saiba, tá? Então, aqui alguns pontos sobre a Lei Rouanet, né, sobre a legislação da Lei Rouanet. Primeiro, é o número dela, que é 8.313, de 23 de dezembro de 91, tá? Ela foi criada no governo Collor por um diplomata chamado Sérgio Paulo Rouanet, tá? Que, inclusive, faleceu no final do ano passado, inclusive muito desgostoso por todas as questões que envolvem a Lei Rouanet, né? Que é muito cheia de disse-me-disse, que é oba-oba, enfim. Então, ele criou um mecanismo de fomento tão interessante, mas que terminou se frustrando aí com a sua criação. A legislação, alguns pontos, né, alguns pontos principais que a gente precisa observar, né? No artigo 1º, ele diz que fica instituído o Programa Nacional de Cultura, que é o PRONAC, né, que vai aí ter a finalidade de estar captando os recursos para poder direcionar para o setor da cultura, tá? E aí, o que seria o objetivo, né, do PRONAC? Seria contribuir para facilitar aí, o acesso à cultura, promover a regionalização da produção cultural, apoiar e valorizar as manifestações culturais, salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, preservar os bens materiais e imateriais, desenvolver
consciência internacional nos aspectos culturais, priorizar o produto cultural do nosso país, tá? Então, esses seriam os aspectos principais da Lei Rouanet. Qual é a ideia central? É salvaguardar, é estimular a cultura, né? Contribuir para o acesso à cultura a todas as pessoas, tá? Apoiar todas as manifestações culturais. Então, esses podemos dizer que são os objetivos principais da Lei Rouanet, tá? O PRONAC ele vai ser implementado através de mecanismos como o Fundo Nacional de Cultura, Fundos de Investimento Cultural e Artístico, que é o FICART, e incentivo a projetos culturais, tá? O Fundo de Cultura, que é o Fundo Nacional de Cultura, que é onde vem aí os recursos, né, que vem para fomentar os editais e afins, né, que vem dos impostos, que é direcionado dos impostos, entre outras fontes, tá? É vedada a concessão de incentivo a obras, produtos e eventos ou decorrentes destinados de circunscritos à coleção particulares. Isso aqui é muito importante. Em uma das turmas, eu não sei se foi uma das turmas passadas, ou se foi uma pergunta aleatória que alguém me fez no Instagram, que a pessoa queria realizar um evento de agradecimento, não era agradecimento, a pessoa queria fazer um lançamento de uma coleção particular de obras para alguns amigos, né? E esse tipo de projeto não é permitido. Por quê? A lei é clara, a gente não pode estar se beneficiando da concessão, né, dos recursos de incentivo para benefícios particulares, ou seja, para beneficiar só um coletivo cultural, só um artista em si. A ideia central da elaboração de um projeto, da apresentação de um projeto, é que você leve a sua proposta para o maior número de pessoas possíveis. E, através disso, você faça formação, circulação, apresentação de teatro, workshops, palestras. Então, isso são formas de você estar estimulando, né, de você estar levando a cultura para o maior número de pessoas possíveis. Então, eles não vão pegar, por exemplo, recursos e destinar para um evento particular. Eu quero recursos para só pintar meus quadros para deixar exposto em algum lugar, ou só na minha casa, ou na minha galeria particular, ou um museu particular, para fomentar só um museu particular que não tem acesso ao público. Não. A ideia é você criar um projeto em que você leve ao maior número de pessoas possíveis, tá? Os incentivos criados por essa lei somente serão concedidos a projetos culturais que forem disponibilizados, sempre que tecnicamente possível, também em formato acessível à pessoa com deficiência, observando o disposto em regulamento. Ou seja, nos nossos projetos, a gente precisa direcionar também os nossos esforços para levar cultura para as pessoas com deficiência. Tanto é que a gente vai ver na instrução normativa amanhã que é obrigatório, até no próprio sistema também, a própria lei já diz, o próprio sistema diz, e a própria instrução normativa diz também, que nós temos que criar mecanismos para levar a cultura para pessoas com deficiência. Então, ao escrever o nosso projeto, eu preciso pensar como é que eu posso dar acesso a uma pessoa com deficiência visual, a uma pessoa com deficiência de locomoção, a uma pessoa com deficiência auditiva. O que eu posso fazer dentro do meu projeto para estimular o acesso dessas pessoas? Eu vou fazer audiolivros, eu vou fazer livros em Libras, vai ter alguém ali com... Livros em Libras não, em Braille, né? Vai ter ali uma pessoa com Libras explicando ali a minha exposição. Como é que eu vou fazer esse acesso dessas pessoas, tá? Como é que eu vou levar pessoas, como é que eu vou levar um cadeirante para o meu espetáculo? Como é que eu vou fazer um cadeirante participar de uma oficina minha? Como é que o espaço que eu vou utilizar para as minhas oficinas, para a minha palestra, para a minha circulação de teatro, para a minha apresentação de música,
tem banheiros acessíveis, tem rampas, como é que vai ser o acesso dessas pessoas? Então, ao escrever a nossa proposta, a gente precisa pensar em como vai levar essas pessoas para o nosso produto cultural. O PRONAC atenderá pelo menos um dos seguintes objetivos. Então, a ideia do Programa Nacional de Cultura é atender pelo menos um dos seguintes objetivos. Tanto é que esse artigo 3º, a gente vai ver lá no encontro de Salic Web, você vai precisar pesquisar na lei, né? Quando você estiver escrevendo o seu projeto, eu vou mostrar isso para vocês no encontro de Salic Web, que a gente vai precisar pesquisar na lei onde é que o nosso projeto se enquadra aqui nesse artigo 3º, tá? E vai precisar, literalmente, copiar e colar dentro do sistema. Eu vou mostrar isso para vocês na terça-feira. É bem detalhadozinho, é por isso que eu acho melhor a gente dividir esses encontros, porque fica, para não ficar tão confuso. Então, o PRONAC precisa ter, né, atender pelo menos um desses objetivos. Incentivar formações artísticas, né, com tipo concessão de bolsas, pesquisas, né, prêmios, manutenção de cursos que tem aí o caráter cultural e artístico, tá? Fomenta a produção cultural artística mediante produção de discos, de vídeos, por exemplo, obras cinematográficas, exemplos de curta e de média-metragem, obras relativas às ciências humanas, pesquisas, exposições de arte, espetáculos de artes cênicas, né? Cobertura, por exemplo, com despesas, com transporte, com alimentação nos nossos festivais, nos nossos eventos culturais, né? Realizar exposição, festival, então tudo isso é promovido pelo PRONAC, tá? Preservação do patrimônio histórico, por exemplo, construção, formação e organização de acervos, restauração de monumentos e prédios, restauração de obras de arte, artesanatos e tradições populares, tá? Então, tudo isso o PRONAC vai estar estimulando. Estimulando o conhecimento dos bens e dos valores culturais, distribuição gratuita de ingressos de espetáculos culturais, por exemplo, levantamentos de estudos, fornecimento de recursos do Fundo Nacional de Cultura para bibliotecas, arquivos e afins, tá? Apoio a atividades artísticas como missões culturais, serviços de elaboração de projetos, ações previstas em outros incisos da lei, né? E outros incisos que a comissão achar relevante também, tá? Então, como eu falei, só em a gente ver esse artigo 3º, a gente entende que a gente precisa pegar o nosso projeto e, do lado da lei, ver onde é que cabe ou não o nosso projeto ali no artigo 3º. Então, é uma análise criteriosa, onde a gente tem que fazer ali com calma, onde a gente tem que pesquisar. Eu sempre digo nas turmas que a gente tem que ter literalmente a bunda na cadeira. Elaborar projeto não é aquela coisa que você vai pegar de última hora e saiu o edital, tem qualquer coisa aqui, vou escrever e vou jogar para ver no que dá. Não. Aí a gente se frustra, né? Porque não é aprovado, né? E aí acontece da gente se frustrar porque o projeto da gente não foi aprovado. Mas por quê? Porque a gente não sentou, porque a gente não pesquisou. Quando a gente vai elaborar o nosso projeto, a gente precisa ter um olhar para a nossa realidade. O que tem na nossa realidade? O que me incomoda na minha realidade? Se eu quero trabalhar com audiovisual, eu tenho cinema na minha cidade, eu tenho acesso a algum tipo de recurso de apresentações aí de curtas e longas metragens na minha cidade, eu tenho teatro na minha cidade, eu tenho oficinas de dança na minha cidade, eu tenho algum programa de preservação do patrimônio na minha cidade. Então, essas questões a gente vai vendo, né? A gente senta e vai colocando no papel, vai fazendo aquela pesquisa do que tem, do que não tem. A gente faz aquele levantamento de dados, pesquisa,
né? Pesquisa os melhores editais, pesquisa os patrocinadores, que a gente vai falar sobre isso lá em captação também. Então, não é uma coisa aleatória de você pegar um edital, faltando 2, 3 dias, escrever qualquer coisa e mandar. Não, precisa ler o edital, precisa ler a lei, fazer a leitura da lei, precisa ler a sua realidade, né? Ver quais são os recursos que você já dispõe, por exemplo, você tem algum tipo de parceria? Você tem algum recurso já financeiro para poder investir? Não, você vai precisar fazer algum tipo de parceria. Você tem uma parceria, por exemplo, com prefeitura, com escolas municipais, com alguns outros artistas, ou com alguma companhia de dança, algum museu. Então, é preciso a gente fazer essa leitura. E essa leitura a gente faz lendo e pesquisando. E quando pegar a lei ou o edital para escrever, precisa fazer exatamente isso, comparando a nossa ideia com o que o edital e a lei pede, tá? Sobre o Fundo Nacional de Cultura, tem como objetivo captar e destinar recursos para projetos culturais compatíveis com as finalidades do PRONAC. Então, quais são os objetivos do Fundo Nacional de Cultura? Estimular a distribuição regional dos recursos, favorecer a visão interestadual, estimulando e explorando propostas culturais conjuntas com enfoque regional. Uma coisa muito interessante também quando a gente for escrever a nossa proposta, quanto mais parcerias a gente puder fazer a nível regional, ou entre cidades, alguma coisa assim, é legal, porque a gente vai estar levando ao maior número de pessoas possível para a nossa proposta cultural, tá? Apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatize o aperfeiçoamento artístico e de recursos humanos, contribuir para a preservação do patrimônio, favorecer projetos que atendam às necessidades da produção e aos interesses da coletividade. Esse item 5, que fala em favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos interesses da coletividade. Olha como é expressivo. Esse item, a gente pode levar isso para a vida, para a gente escrever nos nossos projetos. Sempre que a gente for escrever o nosso projeto, a gente pode pensar, seja a Lei Rouanet, seja qualquer outro edital, a gente pode levar esse conceito para a vida, ou seja, a gente tem que favorecer o atendimento às necessidades culturais. Então, quais são as nossas necessidades culturais do nosso setor? Seja audiovisual, seja dança, seja na nossa cidade, seja no nosso bairro. Quais são os interesses da coletividade? Então, a gente precisa fazer essa leitura que eu acabei de falar. Artigo 18, né? Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação das parcelas do imposto de renda a título de doação ou de patrocínio. Doação é quando a gente encontra quem invista no nosso projeto, mas aí a gente não vai poder fazer a publicidade dessa pessoa, desse doador, né? E o patrocínio é quando a gente faz aquela publicidade, bota as logomarcas e tal, fala no microfone e assim por diante. Tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoa física ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de distribuição ao Fundo Nacional de Cultura. Os contribuintes poderão deduzir os impostos de renda devido às quantias efetivamente despendidas, né, de acordo com o montante que eles têm e que eles faturam ali, que eles vão estar destinando o valor para a cultura, tá? E aí eles vão poder conceder em forma de doação ou de patrocínio. Quando é doação, não pode fazer publicidade, quando é patrocínio, pode. Pessoas jurídicas tributadas no lucro real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio. As doações e patrocínio a produções culturais atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos. Então, tem que ver aí quais são os segmentos que atendem às doações e os patrocínios. Artes cênicas, literatura, livros de valor artístico, exposições de artes visuais, música erudita, instrumental, doação de acervos a bibliotecas e museus, produção de obras cinematográficas, preservação do patrimônio cultural material e imaterial, material e imaterial, construção e manutenção de salas, tá?
o proponente será notificado dos motivos de decisão da não aprovação do projeto no prazo máximo de 5 dias. Então, se você colocou o seu projeto e, porventura, não foi aprovado, porventura, ele não tem atendido aí aos critérios da Lei Rouanet, em 5 dias o MINC vai estar aí informando da aprovação ou não da proposta, tá? A aprovação somente terá eficácia após a publicação do ato no edital. Uma questão muito importante. Quando a gente está fazendo a escrita do nosso projeto e ele está ali em avaliação, o MINC entende que é uma proposta. Então, enquanto a nossa proposta está em avaliação, ela vai ser só proposta, tá? Quando eles aprovam, aí sim é que eles vão dizer que é um projeto cultural. Mas enquanto eles não aprovam, enquanto está ali ainda na análise, eles entendem aquilo ali como proposta, tá? E essa proposta, né, essa aprovação, só vai ter eficácia quando sair no Diário Oficial. Então, se o teu projeto foi aprovado, ele só vai começar, ele só vai nascer de fato, digamos assim, quando ele for publicado no Diário Oficial, tá? O Ministério da Cultura publicará anualmente, até 28 de fevereiro, um montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para renúncia fiscal no exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário. Essa listagem eu nunca vi, nunca tive acesso. Já procurei muito essa lista de recursos, né, para poder as empresas destinarem, mas eles não, eu nunca vi essa publicação, nunca consegui encontrar. Para a aprovação dos projetos, será observado o princípio da não concentração por segmento e por beneficiário, a ser aferido no montante de recursos pela quantidade de projetos, tá? Os projetos aprovados serão durante a sua execução, acompanhados pela Secretaria, né, pelo Ministério da Cultura, tá? Para poder receber, então, assim, as devidas orientações cabíveis, tá? Após o término da execução dos projetos previstos nesse artigo, deverá, o prazo máximo de 6 meses, fazer uma avaliação para a aplicação correta dos recursos, ou seja, fez a execução dos projetos, eles vão ter aí um período para poder avaliar a aplicação correta dos recursos de vocês, ou seja, a prestação de contas, podendo habilitar ou inabilitar essas prestações de contas. Patrocínio para eles é a transferência de numerário com finalidade promocional ou a cobertura pelo contribuinte do imposto sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, de gastos ou utilização de um bem imóvel ou imóvel do seu patrimônio sem a transferência de domínio, para realização por outra pessoa física ou jurídica de atividade cultural com ou sem finalidade lucrativa, tá? Constitui infração a esta lei o recebimento pelo patrocinador de qualquer vantagem financeira, ou seja, muitos patrocinadores, eles ajudam os projetos, mas, de certa forma, eles querem ganhar algo. Então, não é permitido, por lei, que o patrocinador receba algum tipo de vantagem financeira do projeto de vocês. Isso é muito importante, tá? Vantagem financeira direta, né? Direta, digamos assim. Por exemplo, tem muitas empresas que contratam outras empresas de captação, porque elas já têm ali um montante para destinar, então só paga a empresa para a empresa destinar esse recurso, e aí eles dão aí uma comissão para essas empresas, e aí rateiam essas comissões e todo mundo ganha. Então, isso não é permitido, tá? Inclusive, não, algo muito mal visto, né? Principalmente na Associação Brasileira de Captadores de Recursos, tá? Equiparam-se a doações nos termos do regulamento, distribuições gratuitas de ingresso para os eventos de caráter artístico e cultural por pessoa jurídica a seus empregados e dependentes legais. Despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo de conservar,
preservar ou restaurar os bens de sua propriedade ou de sua posse legítima tombados pelo governo federal, desde que atendidos os seguintes disposições. Ou seja, para poder realizar qualquer tipo de ação cultural em um bem que seja tombado, né, pelo patrimônio, precisa de uma aprovação prévia do Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural, para poder, então, ele aprovar esses orçamentos, todo o projeto, né, arquitetônico em si, e assim por diante. Projetos a serem pensados por pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural para fins de incentivo objetivarão desenvolver as formas de expressão dos modos de fazer e de criar, tá? Os processos de preservação e de proteção do patrimônio cultural brasileiro e os estudos e métodos de interpretação de realidade cultural, bem como contribuir para propiciar meios à população em geral que permitam o conhecimento dos bens e valores artísticos culturais, compreendendo, entre outros, os seguintes segmentos: teatro, dança, ópera, literatura, artes plásticas, gravuras, cartazes, filatelia, patrimônio cultural, humanidades, rádio e TV. Tá? Artigo 26. O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na declaração do seu imposto de renda os valores efetivamente contribuídos em favor do seu projeto cultural aprovado, tá? De acordo com os dispositivos dessa lei, tendo como base os seguintes percentuais. No caso das pessoas físicas, 80% das doações e 60% dos patrocínios. No caso de pessoas jurídicas, tributada com base no lucro real, 40% das doações e 30% dos patrocínios. Os recursos provenientes das doações e patrocínios deverão ser depositados e movimentados em conta bancária específica. Uma questão muito importante sobre questões de conta bancária para a Lei Rouanet. As pessoas pensam, eu vou mostrar isso para vocês no Salic Web na terça, muitos pensam que tem que fazer logo a abertura de uma conta para colocar ali no Salic Web. Não é assim que acontece. Quando a gente estiver escrevendo o nosso projeto, eu vou mostrar para vocês, lá no Salic Web, a gente vai precisar colocar o número da agência apenas. E essa agência precisa ser do Banco do Brasil exclusivamente. Então, a gente só coloca a agência. Se o projeto for aprovado, a própria agência que você destinou o número lá na hora do cadastro do projeto, ela vai estar abrindo a conta para vocês. Então, ela abre uma conta para receber os recursos e uma outra conta para estar movimentando os recursos. Quando essas contas estiverem abertas, é que eles vão estar entrando em contato com o proponente para poder estar aí fazendo, né, toda a regulamentação dessa conta, com a documentação do proponente e tudo mais. Tá? Mas a gente não precisa abrir conta. Quem abre a conta é o Banco do Brasil, se o projeto for aprovado. A nossa missão é apenas enviar o número da agência. E aí o ideal é que a gente possa enviar o número de uma agência que seja perto da gente, do nosso bairro, ou então próxima do projeto que a gente pretende desenvolver. Tá? Para os efeitos desse artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do projeto, ou seja, é responsável pelo projeto o proponente que está ali botando sua carinha em jogo, ou seja, não é brincadeira propor um projeto, você está ali sendo responsável por algo, seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica. Se é pessoa jurídica, você está ali representando uma instituição, então precisa-se ter todo um cuidado, toda uma responsabilidade na execução do projeto. Porque, caso dê problema, você vai precisar, sim, devolver recursos, tá? Caso dê problema, você vai precisar estar aí providenciando documentos, você vai estar precisando fazer devolução de recursos. Então, é muito importante que se tenha aí toda uma responsabilidade na hora de estar colocando
se colocando enquanto proponente, tá? A exigências de pendências ou irregularidades na execução dos projetos do proponente junto ao Ministério da Cultura submeterá a análise ou concessão de novos incentivos. Suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, ou seja, se você propôs um projeto, se você teve problema na prestação de contas e, por acaso, o seu projeto não foi aprovado, a prestação de contas, você vai entrar aí, digamos que seja no SPC da Cultura, né? Você fica mal visto. Então, você vai precisar regularizar toda a sua situação para poder tá aí voltando a propor novamente os projetos, tá? O Departamento da Receita Federal do Ministério da Economia, da Fazenda e Planejamento, no exercício de suas atribuições específicas, fiscalizará a execução da lei, ou seja, existem aí um conjunto de órgãos que vão estar aí fiscalizando todo esse trabalho. E a própria execução da Lei Rouanet, todos os gastos que vocês vão lançando, eu vou mostrar isso para vocês na terça, dentro do sistema, todos os gastos que vão acontecendo, eles vão acompanhando de maneira online, em tempo real. Antigamente, quando tudo era papel, você pegava aquele conjunto aquele dossiê de coisa, né, de papel, e ia levar para a prestação de contas em Brasília, enviar para Brasília, enfim. Era tudo muito burocrático. Hoje, com a questão da internet, tudo ficou muito mais fácil e esses acompanhamentos acontecem em tempo real, tá? E aí vai se constituir um crime, né, punível com reclusão de 2 a 6 meses, multa de 20% do valor do projeto, ou obter redução do imposto de renda utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício dessa lei, ou seja, o patrocinador ou o doador que se tiver aí algum benefício da lei de forma fraudulenta, ele vai estar aí sendo responsabilizado, tá? Então, assim, não é oba-oba, é algo muito sério, tá? Esses pontos são alguns pontos principais, assim, só para a gente ter em mente, tá? Para a gente ter, assim, uma visão geral da coisa. Mas o ideal é que vocês peguem a lei ela tem vários incisos, vários artigos, ela tem umas 25 ou 30 páginas. É importante que vocês façam a leitura dela. E nela também contém os tipos de, de produções que podem participar, os quinais de CNPJ que são permitidos, né? Tem aqui quantas páginas de CNPJs aqui? De CNPJ não, de KNAI permitido. Tem aqui uma página, duas páginas, três páginas, 6 páginas, só com a relação de inúmeros CNPJ, de inúmeros KNAIs que podem participar ou não, tá? Antes de eu abrir para as perguntas, eu queria fazer só uma coisa aqui para vocês. Queria só mostrar uma coisa para vocês. No nosso material aqui, tem aqui um resuminho que fala aqui da aplicação da lei, tá? No artigo 18, a dedução é de até 100%, tá? Tá tudo escrito aqui no roteirinho, tem um roteirinho para vocês. A dedução é de até 100% do valor investido, dentro do limite de 6% do imposto previsto para a pessoa física e de 4% para a pessoa jurídica. Então, eles só vão poder deduzir até 100% dentro de um limite de 6% se for pessoa física e de até 4% da pessoa jurídica. Isso de acordo com o montante que a empresa tiver ali para disponibilizar, tá? E aí, ele traz aqui também, deixa eu só, alguns segmentos, né,
do artigo 18, por exemplo, que são permitidos artes cênicas, teatro, música, dança, música erudita, tá? No artigo 26, os segmentos que são permitidos, música gospel, fotografia, gravuras, design, moda, tá? A música popular, agora, música popular, atualmente é artigo 18, tá? Então, tem aqui todo um roteirinho. No artigo 26, a dedução para os que não se enquadram no artigo 18, ou seja, tem os segmentos artísticos que se enquadram no artigo 18, tá? Tipo algumas obras cinematográficas, patrimônio e tal, e tudo que não se enquadrar no artigo 18, então vocês vão precisar pegar a lei para ver quais são os segmentos artísticos que se enquadram no artigo 18. Aqueles que não se enquadrarem no artigo 18, eles vão direto para o 26, está lá na lei, então tem que comparar o teu projeto com a lei para poder ver como é que você se enquadra, tá? No caso do artigo 26, a pessoa física, respeitando sempre o limite de 6% do imposto devido, sempre vai ser 6%. Dedução de até 80% do valor doado e dedução de até 60% do valor patrocinado. Para a pessoa jurídica, respeitando sempre o limite de 4% do imposto devido, tá? Dedução de até 40% do valor doado e dedução de até 30% do valor doado, tá? Aí, lá na nossa salinha também, vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem... Tem aqui um checklistzinho com os documentos obrigatórios, tá? Por exemplo, pessoa física envia RG, CPF e currículo. Ah, mas Melissa, o currículo não é obrigatório. Tá, o currículo ele pode não ser obrigatório para projetos de até 200 mil, 250 mil. Mas o que acontece? Se a gente tiver um currículo para mostrar, se a gente tiver um portfólio para mostrar, é ponto para a gente. Então, o ideal, o meu conselho é que sempre enviem currículo, tá? A gente não vai dizer, não vou enviar porque não precisa, não é obrigatório, não. É aquela questão. Sempre que algo vai ser a favor da nossa proposta, venha agregar valor à nossa proposta, venha contribuir para a gente poder aprovar o nosso projeto, então, o ideal é que a gente envie, tá? Qualquer documento que a gente entenda que vai contribuir para a aprovação de um nosso projeto, seja num edital, seja numa lei de incentivo, é importante que a gente envie. Pode ser uma parceria que a gente pensa assim, mas aqui é uma parceria mínima. Envia sim. Pode ser uma parceria com sei lá, uma empresa de van, que vai levar os artistas de uma cidade para outra. Coloca, nós temos uma parceria com a empresa de van XYZ, nós temos uma parceria com o Teatro X, nós temos uma parceria com o artista A, B e C. É importante, não desmereça nenhum material, né? Nada na história de vocês, na trajetória de vocês, não desmereça, não deixe de colocar. Por quê? Porque são pontos que vão fazer a gente ter a possibilidade de agregar valor à nossa proposta e, consequentemente, aprovar o projeto, tá? Entidades produtoras, a documentação inclui estatuto social, no caso, quem for MEI, aquele certificadozinho de MEI, tá? Cópia da ata de eleição da diretoria, RG e CPF dos responsáveis, currículo ou portfólio, tá? Caso o empreendimento tenha menos de 2 anos, sobre essa proposta não são obrigatórios, mas é aquilo que eu falei. O ideal é que a gente coloque, tá? No projeto,
que a gente pode elencar no projeto? A gente vai ver isso melhor lá dentro do Salic Web, quando a gente estiver falando sobre ele. A gente vai estar colocando o resumo, o objetivo, né, e o produto cultural, a ficha técnica, né, que é a equipe da gente, orçamento, cronograma, contrapartidas sociais, plano de distribuição, plano de divulgação, declaração de direitos autorais, se for o caso, declaração de pauta, alvará e autorizações de espetáculos que sejam necessários, tá? Aí, na nossa salinha também, eu peço que vocês explorem bastante a nossa salinha. Tinha até gente perguntando, tem ficha técnica da equipe? Tem, gente, é só você sentar, bundinho na cadeira, vai lá na nossa salinha, tem muito material, tem muito modelo de planilha, tem todas as explicações lá, a gente tira um horáriozinho para pesquisar isso. Aqui na legislação ainda, tem... Peraí, não é na legislação. É aqui em materiais de apoio. Aqui em materiais de apoio, tem um aporte de patrocínio, tá? Que é o passo a passo. Encontrei a empresa. O que a empresa vai ter que fazer? Então, tem aqui um roteirinho, o passo a passo da empresa para poder estar aí fazendo o aporte, tá? Então, eu encontrei a empresa, então, quando ela for fazer a captação, né, direcionar o recurso em si, o que ela teria que fazer, né? Primeiro, a gente tem que estar aí fornecendo os dados da conta, tá? Esses dados da conta tá lá no Salic Web, eu vou mostrar para vocês no dia lá do Salic, tá? Então, você vai precisar identificar aí os números das contas, tá? E aí vai conferir todos os procedimentos nesse roteirinho aqui, vai estar conferindo todos os procedimentos de movimentação financeira, tá? E aí, o que ele tem que fazer? Se a empresa for depositar diretamente do Banco do Brasil, né? Se ela está no Banco do Brasil, ela vai seguir o seguinte passo a passo. Vai estar identificando, né, informando o CNPJ ou o CPF do doador, pode ser pessoa física por acaso, tá? Vai estar identificando aí também, colocando o identificador, né? Utilizando conforme os códigos que vai estar lá no sistema, se é patrocínio, se é doação, e assim por diante, tá? Quando for realizado em outra instituição financeira que, porventura, não seja o Banco do Brasil, e vai ser por meio de DOC, vai estar informando aí as finalidades, se é doação ou se é patrocínio, tá? Quando for realizado em outra instituição financeira e for um TED que for realizar, vai estar informando também a finalidade, né? Se é patrocínio, se é doação, tá? E assim por diante, tá? É muito simples. E aí, as instituições elas devem ser observadas rigorosamente por proponentes e incentivadores, para que se possa evitar a ocorrência de depósitos equivocados. Então, tem que ser feito com muita atenção pelo doador, tá? Pela pessoa que for movimentar, tá? E garantir a segurança das informações. Todos os procedimentos realizados junto ao Banco do Brasil para abertura de contas e aportes e transferências dos projetos culturais são automatizados, ou seja, tudo via sistema Salic, tá? A declaração de benefícios fiscais é gerada automaticamente pelo sistema Salic Web, e com isso, os aportes financeiros são identificados, tá? E aí, seguindo todas essas regrinhas, o patrocinador vai fazer o aporte de patrocínio, tá? Na conta do projeto, e você vai entregar o recibo para ele, tá? E aí ele fez esse depósito, você vai entregar o recibo. Que recibo é esse? O recibo está lá na nossa salinha também. Aqui. Esse recibo, olha só, o Mink está fazendo toda uma atualização de materiais, de marcas e afins. Até então, eles não tinham modificado o recibo. Então, até então, é esse aqui ainda, tá? Se, porventura, o Ministério futuramente mudar, eu vou estar atualizando na salinha de vocês. Mas, até então,
é esse recibozinho aqui, que tem aqui todos os dados, tá? Vai estar colocando o segmento cultural, o número do recibo, vai estar preenchendo com todos os dados. Se vai ser, se é uma operação no artigo, se o projeto é no artigo 26 ou 18, aí vai dizer se é doação ou se é patrocínio, qual o valor que vai ser incentivado, vai colocar os dados bancários, tá? O nome do incentivador, tá? Se é uma empresa pública ou privada, tá? Vai estar colocando aí os dados do beneficiário, ou seja, do projeto, tá? E vai estar colocando aqui, preenchendo todos os campos, tá? Feito o preenchimento de todos esses campos, tá? Vai ser o recibo, mais a portaria do Diário Oficial, que vai estar aí garantindo com que essa empresa possa aí abater os impostos de renda. Então, esse recibozinho a gente destina ele em 3 vias, tá? Uma via fica lá para a empresa, uma via a gente envia para o MINC, pelo sistema Salic Web mesmo, lá pelas solicitações, tá? E a outra via a gente guarda aí junto com os nossos documentos dos nossos projetos, tá? Perguntas. Deixa eu sair aqui. Isso são questões que a gente vai pegando conforme a gente for executando mesmo o projeto, a nossa proposta, tá? Temos aqui uma pergunta, vou deixar minhas dúvidas aqui. É possível ter um projeto para um congresso de fotografia? É. E também poderia usar o recurso para criar um podcast de fotografia disponível no YouTube? Sim, pode sim. Eu aprovei um projeto no final do ano passado, não era bem um congresso, mas era como é o nome que se chama, meu Deus? Um concurso, era tipo um concurso de fotografia, mas congresso é possível também, tá? Uma dúvida, se quiser fazer um projeto para restaurar uma igreja católica de Dom Bosco em Brasília, a lei permite? Se ela tiver tombada pelo patrimônio, sim. Algo tão específico e religioso assim, sim. Se ela tiver um valor histórico e cultural, sim. Você pode explicar a diferença entre o artigo 18 e a 26? O 18, alguns segmentos culturais, eles vão estar contemplados só no artigo 18, então você vai ter que comparar no nosso projeto. E o artigo 26 são outros segmentos culturais, tá? Então, no caso do artigo 18, se for doação, ele vai ter 100% de isenção, tá? Seja doação ou patrocínio, tanto para pessoa física como pessoa jurídica, tá? No artigo 26, até 80%, se for pessoa física para doação, pessoa física, se for patrocínio, até 60%, pessoa jurídica, até 40%, também no artigo 26, até 40% no artigo 26, e patrocínio até 30% também, tá? Você oferece esse tipo de consultoria, serviço para criação de projetos? Sim e não. Eu estou no ponto que eu não consigo mais escrever assim, ter tantos clientes. Eu, eu trabalho ainda com escrita de projetos, mas eu tenho atendido mais clientes antigos que estão comigo assim, tipo, há 15 anos, né? Há 14 anos, há 10 anos, né? A agenda, talvez eu só vá abrir no final do ano, talvez, que é quando eu fecho os cursos. E aí o sistema Salic fecha também, então eu alimento todos os projetos nas minhas férias, quando o sistema abre em fevereiro, porque tem isso também. O Salic Web, ele abre 1º de fevereiro até 30 de novembro. A gente vai ver isso amanhã também na instrução normativa. E aí, quando ele fecha para o envio, mas ele fica aberto para a gente alimentar. Então, eu passo as minhas férias ali alimentando os projetos de alguns clientes. Então, provavelmente, eu devo só abrir a agenda só no final do ano. Os projetos levam 5 dias para serem aprovados ou reprovados.
Quando eles são reprovados, eles têm até 5 dias para avisar a vocês que foram reprovados, tá? Se eu quiser levar os meus espetáculos teatrais para outros países da África, por exemplo, posso fazer via Lei Rouanet? Pode. É um intercâmbio cultural. Mas aí você tem que elencar também no teu projeto algum tipo de ação aqui no Brasil também. Você pode fazer um intercâmbio cultural. Isso é permitido. Sobre a parte burocrática do projeto, é interessante que tenha um contador para realizar junto ao proponente a prestação de contas. Na Lei Rouanet, é obrigatório ter contador e advogado. Não está muito claro isso na instrução normativa, mas lá no texto da instrução normativa, eles não deixaram claro como era antigamente. Mas, na nova instrução normativa, não está inserido no texto, mas está inserido nos anexos. Então, a gente tem que ler os anexos. A instrução normativa ela tem mais de 50 páginas. Então, para você fazer o teu projeto, você vai precisar fazer comparando o teu projeto com a instrução normativa. Eu posso já ter um possível patrocinador em mente? Pode. Tipo, combinar com uma empresa de patrocínio o projeto que irei submeter na lei, ou é algo meio às escuras? Não. Você pode muito bem ter um projeto já, ter uma pessoa que esteja aí, que já conheça o teu trabalho. Talvez essa empresa já conheça o teu trabalho, essa pessoa já conheça o teu trabalho, e já esteja aí à disposição para poder fomentar o teu projeto. Isso não tem problema nenhum, tá? Alguém quer falar? Deixa eu abrir aqui os microfones. Perguntas? Eu tenho uma, sim. Você falou que é uma boa, né? Você ter uma parceria antes de, né? Quando você vai escrever o seu projeto, você já dizer a sua parceria, né? Uhum, é interessante, porque vai te ajudar na tua aprovação. Aí eu fiquei pensando assim, primeiro, como chegar nessa parceria, né? Como angariar essa galera sem eu ter o projeto aprovado, né? E também como que eu apresento essa parceria no meu projeto, né? Tipo, se existe um modelo de um contrato, ou basta uma troca de e-mails como comprovante. Você pode fazer uma carta de anuência, você pode, se você não tem o projeto aprovado ainda, mas se você já tem a ideia da proposta, o ideal é que você chegue nessa pessoa com a sua, pelo menos com alguma coisa escrita, digamos assim, mesmo que não esteja ainda inserido no sistema. Uhum. Mas você pode falar, olha, nós estamos aqui, nosso coletivo está aqui escrevendo tal proposta, a nossa ideia é que você entre, que você possa ser o nosso parceiro realizando tal e tal atividade. Se der um match, digamos assim, nessa parceria, você pode fazer uma carta de anuência para essa pessoa, mostrando que esse parceiro tem conhecimento do projeto e está de acordo em participar. E aí você pode até, inclusive, já dizer qual vai ser a função dessa pessoa nessa proposta de projeto. Tá, legal. E uma outra coisa também que eu queria perguntar, assim, no meu caso eu estou em São Paulo, capital, né? Então aqui a quantidade de digamos assim, ofertas, né, de atividades culturais é muito alta. Existe alguma coisa assim que você possa dizer nesse contexto, como elaborar a partir daí? Porque você deu alguns exemplos de assim, já uma cidade no interior que daí não tem muito cinema, não tem, né, não tem muitas ofertas. Uhum. No contexto de uma cidade grande, assim, que tem bastante oferta cultural, como é que eu posso criar um projeto interessante? A partir do incômodo que você tiver, o que você sente falta? Qual é a lacuna que você percebe dentre essas tantas ofertas? Você sente falta de alguma coisa? Tem algo ali que você acha que poderia ser implementado? A partir desse incômodo, por exemplo, é uma possibilidade. Tentar identificar o que não é oferecido, ou o que falta, ou o que pode ser complementado a partir do teu projeto. O que teu projeto pode complementar dentro dessa realidade? Ou o que falta dentro dessa realidade que você pode colocar a partir do teu projeto? Isso é um exercício mesmo do olhar que a gente teria que ter dentro da nossa realidade. Uhum, entendi. Entendeu? Obrigado. Tem mais pergunta aqui.
Caso eu tenha patrocínio de uma empresa, quando for inscrever o projeto na Rua Negro, você pode colocar uma carta de intenção de patrocínio? Pode. E tendo essa carta, o processo é mais ágil? Não, o processo é igual. A avaliação é que vai ser assim, eles vão entender que você já tem ali uma estrutura, tá? Mas isso não vai fazer com que seja mais ágil ou menos ágil. Por quê? Porque tem ali, digamos assim, uma fila de projetos, né? Os projetos vão chegando e vão sendo avaliados, tá? Vamos fazer uma parceria, fazer algo em São José dos... Olha aí, gente, já tem gente dando match aí nos projetos. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, se vocês quiserem, a ideia dos grupos de WhatsApp é exatamente essa, é a gente se conectar, tá? E dentro do... Sempre quando terminam os cursos, eu jogo os grupos para uma comunidade de ex-alunos, né? Tem uma comunidade de ex-alunos no Facebook, então a ideia é a gente trocar figurinha, fazer parceria, conhecer os trabalhos de vocês. Vocês podem deixar o Instagram de vocês no nosso grupo de WhatsApp, vocês podem trocar experiências. A ideia é essa mesmo, é a gente fazer essa integração, para não ficar aquela coisa só rígida, né? Qual o valor de imposto que uma empresa pode destinar? Esse valor é referente ao imposto pago no ano anterior? Depende do faturamento da empresa. Então, o contador da empresa, junto com o seu contador do projeto, é que vão poder ter essa conversa melhor. Porque eles vão dizer o quanto eles têm para destinar, e aí faz essa base de cálculo, dependendo do tipo de empresa, dependendo do tipo da empresa. Tá? Mais perguntas? Sem perguntas? Encerramos as perguntas? Então, encerramos por hoje? Oi, Melissa. Não, eu não entendi. Se a empresa ela pagou no ano passado, vamos supor, R$ 100.000 em imposto. Quanto desse dinheiro, quantos por cento ela pode patrocinar? Então, depende. Se é doação ou patrocínio, é como eu falei. Se for patrocínio, por exemplo. Se for pessoa jurídica, até 6%. Peraí, deixa eu pegar aqui a minha tabelinha. Que depende do montante que ela tiver também. Se for pessoa jurídica, no artigo 18, ela vai ter até 100% de isenção, né? Mas vai ter aqui, cadê? Aqui naquela tabelinha aqui. É que são muitos dados, achei. Se for o artigo 18, o projeto que vai estar se enquadrando no artigo 18, ele vai ter que respeitar o limite de até 4% para a pessoa jurídica e até 6% para a pessoa física. Se for no artigo 26, até 30%. Se for pessoa jurídica, e até 40%, no caso de pessoa física. Até 60% para a pessoa física. E aí vai depender se é doação, se é patrocínio, depende ali do tipo de transação comercial que tiver ali. Entendi, tá bem, obrigada. O ideal é que essa conversa seja feita junto com os dois contadores, tanto da empresa como do projeto. Que aí a empresa informa o quanto vai poder oferecer e eles fazem esse cálculo juntos para poder destinar esses recursos. Mais perguntas? E se esse montante total que a empresa pode patrocinar é dividido por todos os projetos, certo? E esse montante total que a empresa pode patrocinar é dividido por todos os projetos. Se ela quiser, depende. Se ela tiver só o teu projeto para patrocinar, ela vai patrocinar só o teu. Se ela tiver vários projetos, ela pode patrocinar vários projetos. Nem sempre uma empresa, quando vai patrocinar um projeto, ela vai, digamos assim, patrocinar 100%. Ela pode destinar um valor, digamos, seu projeto é 50 mil. Digamos que a empresa pode patrocinar os 50 mil
Ou pode querer patrocinar só 15 mil, 10 mil, depende. Isso depende muito, vai variar de projeto, vai variar de patrocinador para patrocinador. É uma conversa que acontece durante a negociação mesmo. Você indica contadores com experiência nesse tipo de projeto? Tem. Nas minhas outras turmas tem um contador, sim. Eu vou mandar o telefone dele para vocês lá no nosso grupo. Para começar, você recomenda um projeto pequeno para criar experiência? Sim, é o ideal. Projetos de 50 mil, 60 mil, até 100 mil reais. Que você consiga ter o domínio ali da execução, que você consiga executar o projeto todo direitinho, fazer o passo a passo direitinho, que não seja tão burocrático. Você pode fazer um projeto de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil. Não faça projeto muito grande, não. Se você não tem experiência ainda e quer ir pegando a experiência de pouquinho, o ideal é que faça projetos menores, para poder entender como funciona essa parte burocrática, desde a captação até a prestação de contas. E aí, quando você pegar a experiência, tiver aquela segurança, você lançar projetos maiores, festivais e afins. Que aí já é 500 mil, 1 milhão, dependendo do tipo de proponente. E se o projeto não captar o valor? Quando o projeto não capta o valor, lá no SagWeb, quando a gente for escrever, quando a gente for fazer o acesso ao sistema, vocês vão poder prorrogar a captação. Dependendo do tipo de projeto que você for propor, você vai poder fazer a prorrogação dessa captação, que pode ser de até 24 meses. Então, se o teu projeto foi aprovado esse ano e você não conseguiu, no decorrer do ano, captar e executar, você tem o ano que vem ainda para tentar. Caso não consiga, aí ele é arquivado. Tá? Se acontecer de você aprovar um projeto, captar só uma parte dos recursos, você pode ser convidado a readequar o teu projeto também para tentar realizar ele com os recursos que você tem. Ou pode acontecer também de não atingir a meta, de ele não ser aprovado para execução por conta do valor dos recursos, e aí os recursos que tiver sido captado, esse pequeno montante que tiver sido captado, volta para o Fundo de Cultura ou pode ser redistribuído para outros projetos que você tenha e seja proponente também. É uma possibilidade, que está na instrução normativa que a gente vai falar amanhã sobre isso também. Tem uma porcentagem de valor captado para poder executar o projeto? Sim, até 20%. 20% ele já é liberado para captar, para executar, né? Tem a primeira aprovação. Teve ali a primeira aprovação, correu para a captação, aí atingiu a meta ali para poder, a porcentagem para poder começar a executar. Né? Quando atinge essa porcentagem, o projeto ele é reanalisado para execução. Se eles aprovarem para executar, o projeto é autorizado a executar. Caso não, o dinheiro que tiver sido captado vai para o Fundo de Cultura, Nacional de Cultura. O que você sugere tempo de início de um projeto, janeiro ou outro mês, já que possui essas etapas de aprovações? Depende. Lá na instrução normativa, a gente vai falar sobre isso amanhã, eles deixam claro que a gente tem que enviar o nosso projeto com até 90 dias de antecedência. Por exemplo, se o teu projeto é um festival, você tem que enviar para a Lei Rouanet com até 90 dias de antecedência para poder passar por essa fase de análise e de captação. Então, particularmente, eu faço da seguinte forma. Eu sempre faço os projetos para começar no segundo semestre, para que eu tenha o primeiro semestre para fazer toda essa parte burocrática de correr atrás. Ou eu deixo para fazer no segundo semestre, que o segundo semestre também é um momento muito bom para captação, que é quando as empresas estão começando a destinar os recursos para os projetos. Então, tem o segundo semestre também. Sempre sim, ou num semestre ou no outro. Eu nunca tento enviar o projeto e executar o projeto num semestre só. Eu sempre faço ou num semestre ou em outro. Se captar menos de 20%, podemos ajustar o projeto para diminuir o orçamento? Pode.
Ou pode acontecer, segundo a instrução normativa nova, pode acontecer deles deixarem você redistribuir esse projeto, esses recursos, para algum outro projeto que você já seja proponente e que, por acaso, já esteja lá aprovado. Também pode fazer essa redistribuição. Então, eu posso mudar o formato do projeto para poder adequar ao valor captado? Sim, pode, dependendo do valor, dependendo do projeto. Se o projeto suportar, digamos que você queira fazer uma circulação de apresentações musicais. Você quer fazer 5 estados, mas aí você tem poucos recursos. Então, você diminuiu para 2, 3 estados, ou fazer só uma etapa estadual, e assim por diante. Tem essa possibilidade de readequar. Agora, é importante o seguinte, a gente não deve readequar o projeto por si só. O projeto a gente não modifica, principalmente projeto aprovado, seja em edital ou seja em lei de incentivo. O projeto aprovado não pode ser modificado. Por quê? Porque ele entende que você aprovou isso aqui. Então, ele está entendendo que você está executando isso. Então, a partir do momento que você, por livre e espontânea vontade, faz qualquer modificação do projeto sem informar ao Ministério da Cultura ou à comissão do seu edital que você tenha aprovado, na hora que você for prestar conta, você vai ter problema. Porque eles entendem que você está executando isso aqui que foi aprovado. Tá? Não tá entendendo, eles não estão sabendo que você, por acaso, modificou o projeto e começou a executar do teu jeito. Não. Isso dá problema na prestação de contas. Então, a gente nunca deve modificar o projeto cultural já aprovado e readequar ele por si só. Não, a gente tem que pedir autorização para fazer as readequações. Se for autorizado, ótimo, a gente vai readequar e vai realizar o projeto. Mas, caso não seja, aí a gente vai ter que dar os nossos pulinhos e fazer do jeito que eles querem. Tá? Mais perguntas? Baseado na pergunta da Bárbara, o cálculo do valor disponível que uma empresa pode patrocinar é baseado no faturamento do ano? Não seria o faturamento do ano corrente abatendo do imposto de renda? Depende, tem possibilidades, afinal, o imposto do ano anterior já foi pago ao governo. Mas aí eles ainda podem destinar, porque eles podem destinar ou por trimestre ou por semestre. Então, se não tiver sido destinado ainda, eles vão poder destinar. Isso já aconteceu outras vezes, em algumas outras vezes, tá? Tendo o projeto aprovado, não faço ideia de como dar o próximo passo para a captação. O próximo passo para a captação é você preparar um projeto de captação, que é o que a gente vai falar lá em captação de recursos. Você vai preparar um PowerPoint, ou você pode preparar um vídeo de apresentação nas empresas do teu projeto. Você vai pegar o teu projeto, vai transformar ele num PowerPoint, ou num documento impresso, ou num vídeo, tá? E aí você vai apresentar nas empresas. Só que antes disso você vai estudar a missão, a visão e os valores das empresas, tá? Feito isso, você vai partir para a captação com esse material apresentando nas empresas, tá? Quando a avaliação da prestação de contas, após o envio dos relatórios e documentação necessária, quanto tempo leva para eles aprovarem um novo documento? Geralmente quando a avaliação da prestação de contas após o envio, geralmente a partir de 30 dias. A gente tem que apresentar o relatório, e aí eles têm no máximo 6 meses para estar dando um feedback para a gente, tá? Eu acho que o valor é calculado com base no ano anterior, mas ele pode abater no ano corrente, sim, exatamente. Ele pode abater no ano corrente, mas é calculado no ano anterior. Se o dinheiro aprovado estiver na conta e tiver rendimento, você pode investir esse dinheiro em áreas que não passam, pela aprovação prévia, certo? Se o dinheiro tiver tido algum tipo de rendimento, você vai ser autorizado a poder
utilizar esses rendimentos dentro do projeto. Você pode redistribuir esses rendimentos dentro do projeto, tá? Você pode reinvestir esse dinheiro, mas precisa de autorização também, tá? Temos mais perguntas? Sem perguntas? Então, caso surjam mais dúvidas, a gente pode estar deixando lá na nossa salinha e pode estar deixando no nosso grupo de WhatsApp também, que a gente vai estar ali debatendo também, tá? Então, encerramos por hoje. Então, acho que encerramos por hoje, né? Qualquer dúvida, a gente pode continuar tirando as dúvidas lá na nossa salinha, tá? Tem esses materiais lá, gente, sobre os aportes de patrocínio, sobre o que é o artigo 26, o artigo 18. Vocês deem uma olhada, tá? Deem uma olhada na lei também, compare o projeto de vocês na lei, tá? Que fica mais fácil de vocês também conseguirem compreender. E as dúvidas, conforme forem surgindo, pode vir trazendo para a gente, que a gente vai tirando, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, tá? E amanhã o nosso encontro é sobre a instrução normativa, onde a gente vai estar falando dos valores limites de projeto, onde a gente vai estar falando do número de projetos que cada proponente pode estar aí apresentando, tá? Período de apresentação de propostas, tá? Então é isso. Amanhã a gente se encontra novamente. Quem não puder estar aqui, não se preocupe que vai estar gravado, tá bom? Até amanhã, todo mundo. Amanhã cedo eu coloco a nossa gravação lá, tá? Tchau, boa noite, gente. Boa noite.